duas operações em curso no Brasil. Uma é a TV Globo e as organizações Globo delimitando o terreno em que o Lula pode agir. Eles não ficaram contentes em fazer o tubo lá da Operação Lava Jato, em construir o Sérgio Moro, destruir a economia brasileira com a Lava Jato. Eles estão delimitando o terreno. Então, hoje a gente teve esse editorial do Globo com uma espécie de ameaça ao Lula. Ou ele se enquadra, ou ele vai para o mesmo caminho que a Dilma diz à Globo. Olha só, nem 3 meses de governo. O editorial é muito voltado para a questão da Petrobras. Está dizendo assim, ó, abre aspas, agora em nova investida moda de Dilma, Lula tenta intervir no preço dos combustíveis. Não é que ele tenta, isso aí foi debatido na campanha e é algo que o povo brasileiro quer, né? Claro, não vai haver um controle absoluto, mas além da relação com o dólar, tem que guardar alguma relação com a economia brasileira real, porque os custos são em real. Isso está em debate e o Lula está fazendo esse debate. A Globo não gostou, passou uma linha no chão. Jornal Nacional de ontem, ataques a, entre aspas, invasões promovidas pelo MST e ataques também ao Lula por ter dito que os dividendos não têm que ser distribuídos todos para os acionistas da Petrobras. Uma parte tem que ser reinvestido, e tem. O Lula está certo, né? E a Globo está delimitando o terreno. Então, uma operação é essa, a Globo delimitando o terreno e dizendo, Lula, se você for por aqui, atenção, você vai pelo mesmo caminho da Dilma. O que eles estão querendo dizer? Vai ter impeachment do Lula? A segunda operação foi promovida hoje com 2 capas de revista. Elas não têm o mesmo peso que tinham no passado, mas a importância é que elas falam em nome de um setor econômico, o mercado financeiro. Olha só, do lado esquerdo, isto é, hoje, hein? Isto é, Haddad, o fiador da estabilidade. Atacado pelo PT, Haddad tenta garantir a responsabilidade fiscal, destravar a reforma tributária, preservar a harmonia com o Banco Central. Então, o Haddad foi escolhido pela Isto É como o personagem bonzinho para o mercado. E a Veja, do lado, a primeira vitória, comemorando a volta do imposto dos combustíveis, né, que o Haddad fez questão de debater e trouxe uma saída até engenhosa, né? Tem algumas questões aí, mas a questão não é o que o Haddad fez ou não, mas a maneira como a imagem dele pode estar sendo utilizada aí nestas capas. E vamos falar a verdade também, o Haddad posou, né, para as fotografias. É claro que você vai dizer, mas ele não controla o que a revista A ou B vai dizer sobre ele. Ele tem que dar entrevista, ministro da Economia. Concordo. Mas será que ele não sabia que isso pode gerar uma série de ruídos dentro do PT? Como é que se sentirão os outros setores do PT assim? O Haddad sai nas capas com esse ar presidenciável até, né? A capa da Veja da Isto É. 2 revistas que praticamente desapareceram, perderam importância, mas continuam mantendo o mesmo padrão, né, de criar intrigas. As 2 revistas não entrevistaram o Fernando Haddad, pelo que eu pude constatar, porque eu dei uma olhada na internet. São matérias interpretando o que ocorreu nos últimos dias com relação à questão dos impostos nos combustíveis, né, a maneira engenhosa que o Haddad encontrou de não impactar os preços por conta do aumento ou da volta dos impostos que o Bolsonaro tirou para tentar garfar a eleição de 2022, né, porque fez isso para reduzir o preço dos combustíveis em pleno período eleitoral, né? Era uma bomba relógio que tinha que ser desarmada. As 2 revistas estão querendo alimentar a intriga, Rodrigo, criar uma briga, né, entre setores do PT e o ministro Fernando Haddad. O que está claro, Rodrigo, é que o Fernando Haddad é homem de confiança do presidente Lula. Lula confia no Fernando Haddad, acredita no Fernando Haddad, conhece o Fernando Haddad há muito tempo. E se ele conseguiu, para evitar, né, esse rombo nas finanças do país, criar esse modelo, né, para poder voltar com os impostos que o Bolsonaro tinha tirado dos combustíveis, certamente isso tudo foi discutido com o presidente Lula, né, porque o presidente sempre pondera, ele quer saber de cada ministro o porquê que ele está tomando determinado caminho. E se o Fernando Haddad tomou esse caminho, ele tomou, com certeza, com a autorização do presidente da República. Agora, o que a imprensa quer fazer? Quer puxar o governo Lula para uma posição que eles acreditam ser a melhor, que é a posição neoliberal. Eu só queria lembrar, Rodrigo, eu não sei se você tem condições de colocar aí, a imagem, por exemplo, do Paulo Guedes. A capa que a Veja deu com o Paulo Guedes, também no começo do governo Bolsonaro, vendendo o Paulo Guedes como futuro presidente da República, né? Aqui, ó. Então, aqui, ó. Essa, né? Ele pode ser o presidente do Brasil. Ele pode ser o presidente do Brasil, né? Quer dizer, se você é o ministro da Fazenda e toma atitudes que eles querem, então vai poder ser presidente da República. Mas isso não está no horizonte do ministro nesse momento, porque ele não é que nem o Fernando Henrique, que pegou um plano real. Ele não tem esse plano real. Ele tem uma crise econômica a ser resolvida, um buraco que o Bolsonaro deixou junto com o Paulo Guedes, né? Então, assim, lançar
o Fernando Haddad, todo bonito, numa capa das revistas, né, como se fosse candidato à presidência, está na cara que é para fritar ele. Porque primeiro o governo está com 2 meses, está começando. Né? Então, assim, a parte da mídia já começa a sinalizar que o Lula tem que retomar a política neoliberal do Paulo Guedes. Né? Eu acho que o Lula ele pisa em ovos, ele vai com cuidado. Né? E o Haddad também, porque ele é um homem muito inteligente, entende muito de economia e sabe que o Lula governa um país, o governo dele, né, é de uma coalizão. Ou seja, você vê o ministério dele, não é o ministério que ele tinha em 2003, né? Não é o ministério que ele gostaria, é o que foi colocado para ele. Então ele tem que se mover dentro dessa situação que foi colocada, né? Então eu acho que tentar acirrar a briga, né, uma briga entre Haddad e a presidente, por exemplo, do PT, a Gleisi, né, é o intuito deles, porque a Gleisi faz o discurso, né, focado na origem do PT, mas ela também sabe que os passos não vão ser realizados daquela maneira tão rápida que a gente gostaria, né? Então, as 2 capas, elas não têm a menor importância, porque essas revistas não vendem mais, e você nem encontra mais hoje nos consultórios dentários ou de médicos, né? Porque ninguém mais lê revista hoje. Mas é a sinalização do mercado financeiro. Elas podem não ter mais a importância que tiveram, mas elas representam, né, a voz do mercado financeiro. O mercado financeiro está falando, olha lá, Lula, você tem que controlar aí os gastos, você tem que fazer uma política que privilegie os lucros. Enfim, é disso que se trata. Né? A capa é bonita, as 2 são iguais, né? Uma coisa também que eles faziam lá atrás, quando eles vendiam em banca e as revistas vendiam muito, né? E sem a entrevista do ministro. Nada mais parecido com a mídia do que a própria mídia no começo do governo. E eu me lembrei do processo que elas fizeram, igualzinho com o Palocci, lembra disso? Sim. Elas estão querendo fazer uma palocização agora do Haddad. Do Haddad, e antes no Fernando Henrique, elas ficavam opondo desenvolvimentistas e fiscalistas. Eu lembrei disso. O Malan era o bonzinho e o Serra era o malvado, porque era desenvolvimentista. Era o malvado. Então, nossa, esse filme a gente já viu muito, né? É incrível como as coisas se repetem no Brasil, né? Essa tática de opor o ministro da Fazenda à ala política, ao PT ou aos desenvolvimentistas, né? Já é uma coisa velha que acontecia, para não falar em outros governos, no governo Lula, particularmente, acontecia muito lá com Zé Dirceu e Palocci, né? Uhum. O Zé Dirceu era o gastador, era o desenvolvimentista, gastador, etc., e o Palocci era o queridinho da mídia, porque tinha responsabilidade fiscal, estava ajustando as contas públicas e tal. Isso foi, essa novela, você se lembra, durou muito tempo, a mídia sempre tentando criar ali uma cisânia, uma divisão, uma clivagem dentro do governo, só que o Palocci se iludiu, o Zé Dirceu caiu, e depois o Palocci também caiu em desgraça, e a mídia foi impiedosa com ele, né? Impiedosa. Olha, então está se repetindo isso aí com essa oposição Palocci-Gleisi ou Palocci-PT e tal. Haddad, né? Desculpa, Haddad. Desculpa. Mas, olha, eu li assim, fiz uma leitura também meio transversal. A Veja é assim, a Primeira Vitória, né? Aquela capa, Primeira Vitória. Aí ela diz que pela primeira vez o presidente da República emprestou o seu apoio ao ministro da Fazenda, pela primeira vez, ou seja, o Lula não... Até parece que o Haddad virou ministro sem apoio do Lula, né? Foi o Lula que o escolheu para ser ministro, e inclusive se empenhou muito para viabilizar o Haddad como ministro da Fazenda, né? Ele diz que o Haddad é a voz da temperança, que ele está sempre opondo argumentos ajuizados à imprudência do chefe, né? E aí tem muitas críticas ao Lula, que ele está vindo com um discurso de responsabilidade, com a questão dos juros, a queda de braço aí com o Banco Central, agora a Petrobras, etc. Então, foi uma primeira vitória em nome da responsabilidade fiscal, do equilíbrio das contas e tal. Em suma, abraça o Haddad, mas, na verdade, essa matéria é contra o Lula, né? Quando você lê a matéria, é o tempo todo pau no Lula, sabe? Na Gleisi também, claro, na Gleisi como a oponente, a voz da irresponsabilidade petista e tal, mas essa matéria é contra o Lula, sabe? O tempo todo ela aponta, o Lula é o trêfego
É como diz aqui, que o Haddad sempre opondo argumentos ajuizados à imprudência do chefe.